Engate de 3 pontos do Massey, pessoal. Então nós temos aqui um botão interruptor de elevação, um interruptor de descida e o neutro. Então, ó, quando eu dou um clique para levantar, ele sobe totalmente os braços. Um clique para baixar, ele abaixa totalmente os braços. Eu não preciso ficar segurando até encontrar a posição que eu quero. Então, como é que funciona mais ou menos aqui? Bom, na verdade tudo começa com o nosso seletor de altura de trabalho ou profundidade. Então, olha lá, aqui no monitor, veja bem o símbolo, porcentagem da altura dos braços de levante, do levante hidráulico do trator, engate de 3 pontos. Então, ao alterar aqui, ó, ele altera lá também. Então, colocando próximo ao 0, ao 1, perdão, ele vai aumentando a altura de trabalho ou de profundidade e diminuindo aqui, aumentando o número, ele vai diminuindo a altura, ele fica mais baixo, olha lá. Então, uma vez que eu selecionei minha altura de trabalho aqui, eu não mexo mais, a não ser que for para fazer agora algum ajuste mais fino, mas já está regulado. O nosso exemplo, 32% dos braços, onde lá atrás o braço está numa certa altura. Para eu fazer isso, eu tenho que ficar acompanhando, né, olhando pro implemento até achar a altura que eu desejo trabalhar. Uma vez encontrada a altura de trabalho, eu preciso achar uma altura limite para na hora que subir. Porque veja bem, se ele levantar 100% e eu tiver com o implemento com um cardan e esse cardan ainda não parou de girar totalmente, ele vai quebrar. Ele quebra a junta universal. Então, quando eu dou um clique aqui, ó, ele sobe. Aqui no caso ele subiu até 61%. Mas para eu modificar essa altura, supondo-se que eu quero que suba mais ou menos, eu tenho mais esses 3 interruptores aqui. Então olha esse símbolo, ele representa a altura máxima, então está em 61 porque está nessa posição. Conforme eu vou aumentando aqui, ele vai levantando os braços do engate de 3 pontos lá. Tá pegando pelo menos o braço aqui, ó. Vou erguer mais um pouco, ó. Achei a minha altura de levante, tá, pessoal? Tô contente com essa altura. Ele está me informando agora que está em 86%. Bom, então só recapitulando. Achei a minha altura de descida aqui, ou profundidade. A minha altura de subida aqui. Bom, já aproveitando, o que é esse camarada? Velocidade de descida dos braços. Então, aqui ele vai descer o mais devagar possível. Vou aumentando a velocidade apenas de descida. No modo automático, pessoal, o trator tem a capacidade de, sentindo a pressão, né, ali, e sentindo o peso do implemento, na verdade o trator não sente, através de sensores ele detecta, né? Ele próprio escolhe a melhor velocidade para a descida do implemento. Então aqui é o modo automático. O que é esse interruptor? Bom, quando os braços estão levantados, isso aqui é um interruptor de transporte. Então conforme eu arranco com o trator ou eu freno o trator com o implemento montado, ele pode forçar a estrutura ali. Então isso aqui trabalha como uma espécie de amortecimento para o implemento, certo? Então o implemento ele não vai forçar tanto assim o trator fica, né, com uma qualidade melhor ali no transporte. Agora, o que é isso aqui? É a sensibilidade. Para implementos de profundidade eu vou usar a sensibilidade. Para implementos de superfície, que é o que esse desenho representa, eu deixo desligado. O que a sensibilidade faz? Ela, com base no esforço dos sensores de tração do trator, consegue fazê-lo levantar um pouco os braços, então ele levanta um pouco, ou faz abaixar mais conforme as irregularidades do solo e do terreno, como um solo mais duro,
um desnivelamento do terreno, onde um arado, por exemplo, enfinque mais no solo, vai dificultar o esforço, vai aumentar o esforço do trator e eu consigo controlar isso aqui. Então, se eu deixar aqui em cima, ó, muito sensível, dependendo do implemento, ele não vai conseguir penetrar muito no solo e ele vai ficar levantando com a frequência maior. Já diminuindo a sensibilidade, o oposto ocorre. Porém, dependendo do implemento, uma sensibilidade muito baixa pode acabar danificando o implemento, né? Pode acabar dando uma profundidade até maior do que eu quero conforme as irregularidades do terreno. Então, para cada implemento, eu vou ter que achar uma sensibilidade adequada, de maneira que o trabalho fique com qualidade e de maneira a não danificar o implemento. Então, a sensibilidade, de novo, varia com o terreno e o tipo de implemento que eu vou trabalhar, tá ok? Bom, última coisinha aqui sobre o engate de 3 pontos, né? Penúltima coisa. Estou abaixando e desejo parar no meio do caminho, eu aperto o neutro. Como é que é? Levantei. Ao abaixar, ó, dei um clique para abaixar. Se eu não quero que ele abaixe até onde eu programei, eu aperto o neutro. O mesmo vale para levantar. Se eu levantar e apertar o neutro, ele para. Continuo levantando e ele chega até onde eu programei. Então esse é o neutro. Bom, o que mais que eu quero falar sobre o engate de 3 pontos, já aproveitando o tema? Eu tenho aqui uma coisa muito interessante na tecnologia, onde eu vou procurar aqui. Aqui, ó, estão vendo essa segunda opção? O que é que ela faz? Uma vez ligado, eu consigo fazer duas coisas. Simplesmente dando um clique para abaixar o engate de 3 pontos, ele vai aumentar a rotação do motor para mim no modo automático. Então, para gravar uma rotação no modo automático, primeira coisa a se fazer é o seguinte: eu vou parar por aqui esse vídeo. A hora que eu for fazer andando com o trator, eu faço um novo vídeo mostrando somente essas configurações aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo só do monitor e aí eu passo essa informação. Mas resumindo, para não ficar assim, aqui está gravado 1920 de rotação. Então todas as vezes que eu apertar esse botão, ó, o motor atinge o que está gravado aqui. Então, em movimento com o trator, perdão, apertei errado. Em movimento com o trator, vamos fazer aqui, já vou aproveitar. Como eu habilitei naquele momento aqui, ó, on, e eu deixei 1 segundo, então o que é que acontece nesse momento? Toda vez que eu abaixar o implemento, após 1 segundo, ele vai acelerar o motor até 1920. Vamos ver? Bom, então eu vou abaixar o implemento. Só dei um clique, ó. O braço está abaixando, os braços estão abaixando. Ele atingiu a rotação de 1920. Legal, né? Então, de novo, só levantar o braço, ele diminui a rotação e levanta os braços. Vou dar um clique para baixar, tá, pessoal? Um clique para baixar, ele abaixa e após 1 segundo ele acelera. Um clique para levantar, ele já faz isso. Legal? Já vou aproveitar, certo? Falando aí sobre a tomada de potência, já fica um vídeo um pouco mais longo, mas já fica completinho. Quando eu ligar a tomada de potência, me mostra que está rotacionando, eu tenho que atingir 540 se o meu implemento for de 540, que é o que fala esse botão aqui. Então, ao atingir 540 da tomada de potência, eu tenho que acelerar o motor para que isso aconteça.
Então eu vou acelerar aqui na mão, ó. E o motor está em 1890. Então o que é que eu faço? Eu vou gravar essa rotação. Então como é que eu gravo essa rotação? Bom, eu vou entrar na configuração de motor, aqui ao lado, dou um OK, que ele já está selecionado, e ó, cada cliquezinho que eu dou aqui, ó, ele salva, mudando de 50 em 50. Então eu gravo 1900, dou um clique em OK. Agora todas as vezes eu vou acionar para frente de novo, tive que parar o trator. Não tive que parar para fazer isso, é porque teve um obstáculo aqui. Bom, então tá gravado, veja bem, para 1900 a rotação automática. Então o que é que eu faço? Eu vou abaixar o implemento, ele vai para 1900, tomada de potência atingiu aí os seus 540, tá oscilando um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o modo automático da tomada. Ligando o modo automático, toda vez que eu ligo, levanto o implemento, ele levanta, desacelera e desliga temporariamente a tomada de potência. A hora que eu der um clique para abaixar, ele vai abaixar o braço, acelerar o motor e ligar a tomada de potência. Olha que interessante. Então eu não preciso, por exemplo, trabalhando com penta, eu não preciso mais dar um clique para baixar, acelerar o motor, ligar a tomada de potência. Eu faço tudo num único clique. Então de novo, um clique sobe, ele já está programado para fazer isso para mim. Certo, pessoal? Então esse é o engate de 3 pontos, associado aí já à tomada de potência do trator. Vou desligá-la permanente. Tá ok? Valeu. Então esse é o engate de 3 pontos.